De volta agora com o pessoal que está conosco na TV e eu convido a participar conosco. Ele foi o único brasileiro ao lado de Joe Biden nesse sobrevoo da Amazônia. Estou falando do nosso ambientalista, nosso colunista, professor, queridíssimo Carlos Nobre, ao vivo conosco. Olá, professor, bom dia. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, Thales. Prazer muito grande conversar com vocês. Eu queria saber o que Joe Biden sentiu ao visitar a nossa queridíssima floresta amazônica. Qual foi? Foi espanto? Foi encanto? Qual foi o sentimento ali que o senhor conseguiu captar de Joe Biden nesse sobrevoo, hein? Olha, a imagem que vocês mostraram dele fazendo aquele discurso, ele estava lá no parque ali, Musa, ali em Manaus, né? Que é um lugar belíssimo, uma floresta super preservada, ele estava dentro da floresta. Eu acho que isso talvez seja muito bom que ele tenha ido lá também. Porque quando nós voamos, foram 25 minutos de voos no helicóptero, em cima ali, saindo de Manaus, Rio Negro, para o Rio Solimões e depois o Encontro das Águas, ele viu a destruição que ali do lado de Manaus já tem, né? Nós vimos toda aquela área desmatada, degradada, nós vimos regiões ali com incêndios que aconteceram recentemente, e aqueles do ano passado, milhares de árvores mortas, e também o que nós vimos, que me surpreendeu muito, nós passamos em cima de 2 incêndios ali acontecendo na floresta ali, um pouco ao nordeste de Manaus. Então, é bastante preocupante, é lógico. Eu conversei bastante com o presidente, mostrando que o Rio Negro, o Rio Solimões e o Rio Amazonas atingiram o menor volume da história, a seca, a gente via todos todos os tributários e, desculpe, os rios todos que chegavam ali no Amazonas, no Rio Negro, todos sequíssimos, áreas muito degradadas. Então, foi bem interessante a conversa para mostrar para o presidente Biden, né, o risco que nós temos na Amazônia, o risco, falei para ele que nós temos a pior seca da história da Amazônia, 2023 e depois pior ainda em 2024, isso é aquecimento global, e também toda a destruição que nós temos feito na Amazônia há muitas e muitas décadas, mas que infelizmente continua. Professor, só uma pausa. Vamos mostrar imagens ao vivo do G20 neste momento. Quem está chegando é o presidente da Argentina, Javier Milei, neste momento, chegando para o encontro do G20. Imagens ao vivo que a gente está acompanhando. Hoje, um dia muito importante, o nosso All News hoje vai justamente registrar essas chegadas. Estamos falando dos principais líderes do mundo, líderes importantes chegando no Brasil para essa reunião agora pela manhã, para esse primeiro encontro oficial do G20 com as principais autoridades. Estamos falando de outros eventos paralelos que estão acontecendo no Brasil como um todo, até mesmo esse encontro de Carlos Nobre com o presidente americano na Amazônia, que é um evento paralelo ao G20, e que tudo isso se encontra no Rio de Janeiro em tomada de decisões pelos líderes mundiais. Então, a chegada neste momento de Milei, a gente está acompanhando, queremos ver inclusive a recepção aí do presidente Lula. Sabemos que a relação ali não é tão tranquila, né, entre Lula e Milei, mas a gente está esperando aí esse encontro. Bom, enquanto isso, eu vou voltar aqui, pode continuar com a imagem dele, mas vou continuar conversando aqui com o Carlos Nobre, a qualquer momento eu interrompo mais uma vez. Mas, professor, teve alguma pergunta em especial que Joe Biden fez ao senhor sobre a Amazônia? Sim, ele fez várias perguntas ali enquanto nós estávamos sobrevoando aquela região ali de Manaus, várias perguntas, o que estava acontecendo, fez várias perguntas, até perguntas científicas, por que o Rio Negro é tão negro, Olá, né? chegando neste momento, desculpa, professor Carlos Nobre. Sem problema, sem problema. Tá aí, ó, a Milei cumprimentou ele, só deu as mãos ali, parece que não trocaram muitas palavras, não. Chamou ele para uma foto. Tá aí, presidente Lula, então, recebe Javier Milei. Josias, não teve muita conversa que nem teve com Joe Biden, não, né? Foi ali só seja bem-vindo.
Seja bem-vindo, muito rapidamente, muito seco, né? E natural que seja assim, né, Fabiola? O Javier Milei ofendeu muito o Lula, né? Chamou de corrupto, disse que ele não tem uma aliança internacional com o comunismo, enfim. E o Lula disse, condicionou o restabelecimento ou o estabelecimento de uma relação qualquer com o Javier Milei a um pedido de desculpas, que nunca veio, né? Então, é um encontro protocolar no âmbito do G20. O Lula não poderia deixar de receber o Milei e foi, de fato, frio, seco, como se imaginou que seria, Fabiola. É, deveria fazer diferente. O Thales, só um pitaco rapidinho aí antes de a gente voltar. A gente vai retomar aí a imagem, o momento acaba de chegar então no Rio de Janeiro. O presidente argentino, que como lembrou muito bem aqui Josias, xingou várias vezes, né, o presidente Lula, esteve no Brasil para o encontro com o ex-presidente, né? Eles foram lá para o sul do país, o encontro com o ex-presidente. Bolsonaro, e aí ele chega aqui no Rio de Janeiro e Lula faz um cumprimento muito seco ali, só um bem-vindo. Tinha que fazer um pouco mais, Thales? Não, essa frieza tem a ver com o passado da relação com o Milei e tem a ver com a expectativa do desempenho do Milei nessa reunião do G20. O Milei veio com o espírito de porco. Ele veio para cumprir um papel do Trump de tentar melar ao máximo o encontro. E ele vai agir nessa direção. É muito pouco provável que esse encontro produza um documento unânime com a presença do Milei, com a ausência do Trump e o Milei servindo de porta-voz do Trump, que é o papel que ele veio fazer. E também ainda com a questão da guerra, que enquanto o Biden estava lá na Amazônia, ele anunciou a liberação de mísseis, de uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia contra a Rússia, que também fez um ataque massivo à Ucrânia. Então há essa questão da guerra a atrapalhar, há a questão do Trump, da ausência do Trump, tendo o Milei como porta-voz de um espiritismo de porco. Veio para atrapalhar. E aí, é claro que o Lula tem uma reação fria, como quem está esperando para ver o que esse cara vai fazer aqui, né? É isso. O professor Carlos Nobre, voltando aí, há muita diferença, né, entre Joe Biden e Javier Milei nas relações com o governo. Não teria como ser igual a recepção, porque a recepção com Joe Biden foi bem calorosa ali, falou algumas coisas, deu uma risada, mostrou para ele o Rio de Janeiro, né, e já com Javier Milei bem diferente. São objetivos ali, objetivos não, mas eu acho que ideias muito, muito separadas entre eles, não, professor Carlos Nobre? Não, sem dúvida. E também, por coincidência, Fabiola, eu estou onde? Eu estou aqui em Foz do Iguaçu, vou dar uma palestra hoje à tarde, e, olha, se o Milei não fosse tão anti-ciência, os argentinos deviam estar muito informados que o desmatamento da Amazônia os afeta também, porque, e afeta também aqui Foz do Iguaçu, o Rio Paraná, o Rio da Prata. Se nós perdermos a Amazônia, vai reduzir demais as chuvas aqui dessa região. E também muito dos ecossistemas ali, em grande parte da Argentina, o norte da Argentina. Então, também acabar o aquecimento global e o desmatamento da Amazônia vai ter um impacto muito grande fora da Amazônia, aqui no Cerrado, onde eu estou aqui, Foz do Iguaçu, até o Rio da Prata. Então, era importante realmente, porque, como vocês viram, ele também já está tirando praticamente a Argentina das COPs climáticas. Então, era muito importante que os argentinos entendessem que eleger um presidente anti-ciência só pode ser muito ruim para um país. Agora, professor, esse encontro do senhor com o Biden, a visita do Biden à região amazônica, é ultra relevante, não há dúvida nenhuma. Agora, é uma pena que isso tenha ocorrido no final do governo dele, no instante em que ele já não tem poder, ele está representando hoje aquilo que os americanos chamam de pato manco, né? É um presidente no seu ocaso, sem poder, anunciou a liberação de 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia,
Se formos considerar que ele já tinha anunciado antes outros 50 milhões, estamos aí em 100 milhões, mas é um dinheiro que depende de aprovação do Congresso, um Congresso que agora tem maioria nas duas casas de republicanos, e o Trump está para assumir. Não acha que seja uma pena que, durante todo o seu mandato, o Biden tenha como que negligenciado a Amazônia? E o que o senhor espera do comportamento dos Estados Unidos a partir da posse do Trump? Olha, sem dúvida, Josias, você se lembra muito bem, quando ele foi candidato, o presidente Biden foi candidato lá atrás, ele fez aquela promessa de gerar um fundo de 20 bilhões de dólares, né, para proteger Verdade. florestas tropicais, principalmente a Amazônia. Mas, não vamos nos esquecer, a partir de 2022, lá, quando ele perdeu maioria dos deputados, né, no Congresso americano, seria muito difícil o Congresso americano aprovar. Então, ele teve esses pequenos, esses 100 milhões de dólares que o Fundo Amazônia vai receber dos Estados Unidos, é uma coisinha muito pequenininha, perto do que ele tinha prometido. E então, sem dúvida, nós esperávamos até que os Estados Unidos pudesse ter apoiado muito mais os países amazônicos aí na proteção da floresta. Mas, politicamente, lá nos Estados Unidos, seria muito difícil. E, como você falou, me parece muito difícil que esse apoio, ele também ontem, no seu discurso, falou de um fundo até 2030, criar um fundo grande, até de 11 bilhões de dólares. Eu acho improvável que no novo governo, esse novo governo, o Senado e os deputados do Congresso americano têm maioria republicanos. Então, será que esse Congresso americano vai aprovar a continuidade do apoio para todos os países de florestas tropicais, mas especialmente os países amazônicos? Eu acho que há uma dúvida muito séria. É isso. A gente vai para um intervalo para quem está nos acompanhando na TV, mas seguimos por aqui ao vivo. Vamos dar sequência aqui. Não, inclusive essa questão, por exemplo, da Amazônia e do dinheiro, né, professor Carlos Nobre? Muita gente fala, mas dinheiro não falta, né? Dinheiro tem. O problema é colocar isso em prática. Qual é a questão, hein, professor Carlos Nobre? Dinheiro não falta? Olha, logicamente, quando a gente pensa os países ricos, né, dinheiro eles têm, mas falta o dinheiro, né, porque a gente vê até no fundo verde para o clima, né, lá de trás, que foi criado lá em 2009, 2010, para 100 milhões de dólares a partir de 2020, aí já não aconteceu, demorou até 2022, e quase tudo são investimentos, empréstimos que se faz, mas os países em desenvolvimento, os países que querem uma rápida transição energética, eles estão dizendo que hoje nós precisamos, no mínimo, 1 trilhão de dólares, né, para rapidamente fazer a transição energética. Mais de 80% das emissões dos gases de efeito estufa vem da queima de combustíveis fósseis. Então, nós estamos muito distantes disso e espero que a COP30, né, eu até vou hoje à noite para a COP29, em Baku, Azerbaijão, mas assim, não estou muito otimista que a COP29 vai acelerar muito a criação desses fundos e o compromisso de reduzir rapidamente as emissões. Não estou muito otimista. Então, portanto, a COP30 em Belém, em novembro do ano que vem, vai ser a grande COP, né? Vai ser tão importante quanto aquela COP, o Acordo de Paris. Então, vamos torcer, mas precisa de 1 trilhão de dólares, não 100 bilhões de dólares. 1 trilhão de dólares. Estamos conversando aqui com Carlos Nobre, grande especialista, que foi o único que esteve com Joe Biden nesse sobrevoo na Amazônia, trazendo aqui os bastidores dessa conversa. Estamos de volta agora com o pessoal também conosco da TV. O Thales tem pergunta ao professor Carlos Nobre. Vai lá, Thales. Professor, nesse encontro com o Biden, durante a viagem ali com ele, pela Amazônia, ele falou sobre essa questão da contribuição financeira, das dificuldades que ele está tendo ou não. O que ele comentou sobre isso, sobre a ajuda norte-americana à Amazônia? Não, ele não comentou das dificuldades, ele só quis, de certo modo, transmitir boas notícias, né? Um pequeno aumento aí, mais 50
milhões de dólares para o Fundo Amazônia, esse fundo muito importante de 11 bilhões até 2030. Será que isso vai acontecer? É muito difícil, mas ele fez esses anúncios, essas promessas e uma série de outras coisas, até mesmo parcerias para restauração florestal, com empresas de restauração florestal. Então, o ZAID também, várias parcerias que o ZAID faz para beneficiar comunidades indígenas em vários dos estados amazônicos, Pará, Acre, Roraima. Então, foram vários anúncios, né, do que os Estados Unidos vem já desenvolvendo já há vários anos, pequenas doações ali, e essa que ele falou, de 11 bilhões de dólares até 2030, que nós já comentamos, será que o novo governo americano vai manter? Difícil prever. Mas ele não se explicou, enfim. Desculpe, ele não falar. se explicou, enfim. Enfim, ele não se explicou, né? Não, ele fez o anúncio. É isso. Professor Carlos Nobre, muito obrigado. A gente posso fazer uma última? Pode, uma última. Vamos ao intervalo com a sua pergunta, Josias. A gente vai ao intervalo para quem está conosco na TV e já voltamos. Vai lá, Josias, sua pergunta. Eu tenho uma curiosidade, professor. O G20 está tratando também de questões ambientais e transição energética, e sabemos que o G20 não aprova leis, ele assume compromisso. O que eu queria saber, muito provavelmente o Trump vai ignorar os compromissos que o Biden está assumindo aqui no G20. Qual é o peso disso? Se o Trump ignora os compromissos do Biden, esse comunicado final do G20, no que diz respeito ao meio ambiente, pode cair no vazio? Olha, Josias, é uma gigantesca preocupação de todos nós, né? Porque ele vai, sem dúvida, como ele falou lá ontem em Manaus, vai anunciar também missões do que os Estados Unidos deveria fazer para buscar, porque o presidente Biden esteve muito envolvido, financiou bastante a transição energética nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o segundo maior emissor, historicamente o maior emissor. Como eu falei, mais de 80% das emissões é queima dos combustíveis fósseis, a maioria para gerar energia elétrica. Então, tudo isso. E o candidato, antes de ser eleito Trump, já vinha dizendo que ele vai também reduzir muito o investimento do governo americano em transição energética, e vai abrir aí inúmeros novos poços de petróleo, autorizar poços de petróleo, gás natural. Então, vamos dizer assim, fica muito difícil saber o que o presidente Biden vai concluir aí no G20, assumindo que o G20 vai muito nessa linha, e depois, em 20 de janeiro, tudo isso cai. A probabilidade do Trump acabar com isso é muito grande.